Conversa de bastidor, com Malu Gaspar. Sim, temos uma edição extra hoje com o Malu Gaspar aqui no Jornal da CBN, não por acaso. Bom dia para você, Malu. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para os nossos ouvintes, excepcionalmente na sexta-feira. Bom dia, Malu. Sem dúvida, até porque você, Malu, tem levantado informações que são importantes nesse processo que nós estamos acompanhando do caso do Master e do Daniel Vorcaro. E ainda ontem, ao longo do dia, você identificou lá mensagens de Vorcaro para Alexandre de Moraes. O que nós temos assim de claro já nesse momento, a partir do que você conseguiu apurar? Olha, Milton, acho que está evidente aí com essas mensagens, é um conjunto de 9 mensagens trocadas pelos dois no dia em que o Vorcaro foi preso, desde as 7 horas da manhã até pouco antes dele ser preso pela Polícia Federal tentando embarcar no aeroporto de Guarulhos. É um conjunto de mensagens que mostra uma relação muito próxima e também é quase como se o Vorcaro vai prestando contas do avanço da negociação ali, do que ele está dizendo, que está fazendo para tentar salvar, né, para o ministro Alexandre de Moraes. Como é que, só para o nosso ouvinte entender, como é que essas mensagens eram enviadas? Eu acho que já se falou aí bastante sobre isso, mas só para dar um resuminho. Se o ouvinte tiver interesse de entrar lá no blog, no site do Globo, ele vai ver os prints das telas do WhatsApp, mostrando que eles enviavam uns para os outros imagens de visualização única. Então, o sujeito entra lá no bloco de notas ou pega uma imagem em qualquer outro lugar, poderia, por exemplo, ser uma anotação num caderno, faz uma foto, um print e manda de visualização única para outra pessoa. Então, você não escreve um texto no conteúdo do WhatsApp. Eles faziam isso e nessas mensagens que a gente conseguiu, às quais a gente conseguiu acesso, que estão disponíveis no celular do Daniel Vorcaro, só tem os prints que o Daniel escrevia e enviava para o ministro Alexandre de Moraes. E aí a gente vê que desde manhã até a noite, ele prestava contas do avanço das negociações, ele cita a necessidade de entrar no circuito do processo. Ele não diz qual processo mas o contexto daquele dia, toda a investigação da Polícia Federal mostra que naquele dia o Vorcaro estava tentando justamente conseguir entrar com uma petição no inquérito que era sigiloso sobre ele, né? A polícia sabe hoje que ele obteve aquelas senhas, a gente falou sobre isso, agora não me lembro se foi ontem ou se foi na terça-feira, que ele conseguiu as senhas de acesso aos sistemas da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, que mostraram que havia esses inquéritos sigilosos contra ele. Então, assim, as mensagens falam apenas em processos. A gente não sabe dizer exatamente a que ele se referia, mas o que estava acontecendo naquele dia com Daniel Vorcaro é que ele estava tentando ter acesso ao processo em que ele estava sendo investigado e que depois, naquele mesmo dia, acabou levando à prisão dele. Ele, inclusive, fala assim, deixa eu abrir aqui, peraí, fechou meu iPad. Agora, Malu, enquanto você abre aí essa mensagem, só para deixar claro, embora esse artifício da visualização única tenha sido utilizado, dá para observar nesses prints o número, que obviamente não está aqui, a gente cobriu, mas dá para observar que é o número do ministro Alexandre de Moraes. Sim, é o número do Alexandre de Moraes, a gente conferiu e isso foi devidamente categorizado e catalogado pela Polícia Federal no material que ela organizou para a perícia, que enviou tanto que você vê que na CPI do INSS você tem todo um diálogo do Vorcaro com a namorada.
Os diálogos, eles são categorizados por pasta a partir de pessoas identificadas. Então, aqui a gente tem todos os diálogos com Alexandre de Moraes. E é característico, Cássia, que as mensagens eram apagadas. Né? A CPI tem várias telas, prints de telas de bloco de nota, dos quais que não se sabe para quem foi enviado. O que a gente está fazendo aqui com essa reportagem é mostrar as duas coisas, a troca de mensagens e cada nota correspondente que foi enviada aí nessa troca. Né? Então, como eu ia dizendo, às 7 da manhã, ele escreve para o ministro Alexandre de Moraes sobre o avanço, né, estou tentando antecipar os investidores aqui, tenho chance de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte, e aí eu irei lá e tal, falando dos investidores. Mas tem um outro trecho, que é o que eu queria ressaltar quando a gente está falando de processo, que ele fala assim, de outro lado, acho que o tema que falamos começou a dar uma vazada, obviamente sem qualquer detalhe, ele escreve assim, mas a turma do BRB me disse que está tendo um movimento de sacanagem do caso, e que a mesma jornalista de antes estava fazendo perguntas lá, e aí ele é um pouquinho mais explícito, se vazar algo, será péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Se tiver alguma novidade, vamos falar, é o que ele escreve para o ministro. O que aconteceu nesse dia, Cássia, Milton? Às 11 horas da manhã, um site de notícias chamado O Bastidor publicou uma informação de que havia um inquérito sigiloso contra o Master na 10ª Vara Federal de Brasília, sob o comando do juiz Ricardo Leite. Usando essa notícia, a defesa do Master entra com uma petição nesse mesmo processo enviada diretamente ao juiz Ricardo Leite, argumentando que que havia essa notícia do inquérito e se houvesse alguma investigação mesmo rolando, que não haveria necessidade de nenhuma medida cautelar, nada assim, que ele estava à disposição e tal, já se antecipando a uma eventual medida cautelar, não fala em prisão, mas fala em medida cautelar. E a Polícia Federal começou a achar estranho, já desde o dia da prisão, por isso que a prisão aconteceu de noite e não no dia seguinte, como estava previsto, porque essa petição deu entrada no processo da Justiça Federal apenas 18 minutos depois de o juiz assinar a ordem de prisão. Isso estava e a polícia detectou que havia uma movimentação meio de última hora para reservar o jato, para montar a viagem para Dubai, e a polícia depois constatou no relatório sigiloso também que ela enviou para o ministro André Mendonça que o Vocaro pagou, né? A Polícia Federal diz que o Vocaro pagou ao jornalista para publicar essa informação para que ele pudesse, entre aspas, também a expressão usada pela Polícia Federal, esquentar a notícia. Então é nesse contexto que nós temos essa nota que foi respondida pelo ministro Alexandre de Moraes às 8h16, quer dizer, ele respondeu isso com uma mensagem também de visualização única, então, portanto, a gente não sabe o que ele respondeu, isso não foi recuperado. E depois, mais à frente nesse dia, às 17h22, o Vocaro manda outra mensagem para o ministro em que ele fala assim, fiz uma correria aqui para tentar salvar, fiz o que deu, vou anunciar parte da transação. Aí depois ele ainda manda uma outra em seguida, dizendo assim, alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Novamente, a gente não sabe o que é que ele queria bloquear, nem o que ele estava tentando notícias pelo ministro Alexandre de Moraes. A gente só sabe o que a investigação mostra. Nesse momento, a essa altura, ele já estava... E o que aconteceu depois, né? Às 10 da noite com a prisão. Depois. Exatamente, e tem mais, né? Ele manda isso, aí o ministro Alexandre de Moraes responde às 17h31, 5 minutos depois, também com uma mensagem de visualização única, que, portanto, a gente não consegue ver, né? E aí, depois você tem outra mensagem do Vocaro, que foi enviada de noite, falando para ele, pedindo de novo alguma novidade, às 19h58. Alguma novidade? E aí o ministro responde
E o Vocaro responde outra vez, já às 20h48, na última mensagem que ele mandou para o ministro. Seria melhor na sexta junto com os gringos, mas foi o que deu para fazer dentro da situação. Acho que pode inibir. Amanhã começam as batidas do Esteves. Estou indo assinar com investidores de fora e estou online. E aí ele embarca e depois ele é preso. Então, a gente não sabe o que o ministro Alexandre de Moraes disse para ele, mas, aparentemente, ele perguntou alguma coisa, porque o Vocaro diz, foi. Foi, quer dizer, sei lá, foi, entendeu? E aí, esse é o contexto, gente. E aí, acho que é importante dizer, no arquivo das mensagens do Vocaro, não há outras mensagens entre eles, existe um envio de mensagem pelo Alexandre de Moraes em outubro, apenas, nenhum outro conteúdo. Então, o que fica claro? Que essas mensagens iam sendo apagadas. E, muito possivelmente, elas só não foram apagadas do celular nesse momento porque ele foi preso. Né? A gente sabe que ele foi preso embarcando em Guarulhos com o celular. Ele não tinha apagado as mensagens do bloco de notas daquele dia ainda. Ele não tinha feito a limpeza ainda. Eu acho que do bloco de notas ele não chegou a apagar todas as mensagens, porque na CPI tem outras mensagens, muitas mensagens que enviadas a pessoas que a gente não sabe quem são. Mas aqui a diferença desse material é que você consegue saber qual mensagem do bloco de notas foi enviada, em qual horário, para quem. E no caso, esse para quem é o ministro Alexandre de Moraes. Sim. Essa que é a diferença da situação. Então, eu acho que o que isso mostra, gente, é uma proximidade fora do comum, atípica, do Daniel Vocaro com o ministro Alexandre de Moraes, e especialmente considerando que ele tinha o Vocaro tinha um contrato de prestação de serviços com a mulher do Alexandre de Moraes, que até agora não apareceu nas mensagens às quais a imprensa teve acesso. Que se saiba, o Vocaro não conversava com a Viviane Barço de Moraes, conversava com Alexandre de Moraes. Então, ele tinha um contrato de R$3 milhões líquido, 3.600.000 por mês, que somaria 130 milhões, grosso modo, em 3 anos, e que foi sendo pago religiosamente até que o banco foi liquidado e aí ele ficou sem condições. Então, tudo isso forma um contexto que mostra um relacionamento atípico e impróprio entre o dono do Banco Master e o ministro Alexandre de Moraes. E de uma intimidade muito maior do que o próprio ministro em algum momento tenha tentado mostrar. Sim, são detalhes, né, Milton? Detalhes de como ele está fazendo, mostrando que ele está tentando salvar o banco. Ele vai explicando e, aparentemente, o ministro Alexandre de Moraes se interessa, porque tem uma hora em que ele responde, né? E aí fica esse negócio, conseguiu bloquear, teve notícias. O que é que o ministro Alexandre de Moraes poderia bloquear nesse dia? Isso tudo vai ter que ser esclarecido, né? Malu, muito obrigado por essa participação aqui no Jornal nessa sexta-feira. Porta sempre aberta. Um abraço, gente. Valeu, abraço. Bom trabalho para você. Até mais, Malu.